bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos, muito contente em estar aqui com todos vocês de novo, para mais uma assistência espiritual aos animais, à distância do CEF. Bom, vamos começar iniciando aqui essa preleção com uma preparação. Preparação sempre é importante para que a gente possa se conectar melhor com o alto, com os nossos anjos da guarda, com os anjos da guarda dos nossos pets, porque eles também têm anjo da guarda, né? Então, vamos nos tranquilizando, serenando a nossa mente, o nosso coração. Porque é desta forma que nós conseguimos nos interiorizar melhor e nos interiorizando também conseguimos chegar mais próximos do mais alto. Sentir a sua influência sobre nós, as bênçãos que caem sobre nós também. É desta forma que o nosso coração ele fica mais aberto, mais receptivo a todas essas boas influências, a todas essas bênçãos, a todas essas luzes que nós recebemos constantemente. Mas muitas vezes temos dificuldade de perceber, de sentir. Então que dessa forma, nessa preparação, possamos sentir os nossos amigos, possamos sentir o mais alto, Jesus, Deus, essas luzes que nos banham, agradecendo imensamente por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo imensamente essas oportunidades de nos encontrarmos, nos confraternizarmos, refletirmos a respeito de tantas coisas que acontecem conosco, ao nosso redor, no nosso coração. Lembrando sempre que temos proteção do alto, que temos os ensinamentos do Cristo, que nos auxiliam na nossa caminhada. E é então que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom, a preleção de hoje, da assistência de hoje, fala sobre atos e pensamentos. E o título é Atos e pensamentos atraem espíritos afins. Será que isso é verdade? Kardec perguntou isso para os espíritos. No Livro dos Espíritos ele fez essa pergunta, né? Nós somos influenciados pelos espíritos? E a resposta é longa, mas a gente vai encurtar um pouquinho ela, né? A resposta dos espíritos é mais do que imaginais. Né? Isso significa o quê? Sim, nós somos muito influenciados pelos espíritos, por aqueles que estão ao nosso redor. E olha que interessante esse tema, né? Espíritos afins. Atos e pensamentos atraem espíritos afins. Não é qualquer espírito, né? É um espírito que é afim, está afinizado conosco.
está afinizado então com os nossos atos e com os nossos pensamentos, né? Muito bem. Então, vamos pensar. Quando a gente pensa algo, né, e fica com aquilo na cabeça, remoendo aquilo, pensando sobre aquilo, não tem como o pensamento que a gente tem, que a gente cria, que a gente emite, não estar de acordo com as emoções e com os sentimentos e com a energia que eles geram, né? Isso é uma coisa bem óbvia. Quando a gente pensa a respeito de uma coisa, é praticamente imediato, vem sentimento junto, vem emoção junto, é toda uma energia que se cria dentro de nós e que começa a ser projetado no nosso entorno, né? Nós emitimos pensamentos, com certeza, né? Criamos pensamentos e emitimos também a energia relacionada a esse pensamento, a essas emoções, a esses sentimentos. Então é tudo a mesma coisa, né? Não tem como se dissociar uma coisa da outra. Então, o que a gente está fazendo quando a gente pensa em alguma coisa? Quando a gente está prestando atenção em alguma coisa e pensa alguma coisa. Ao mesmo tempo em que estamos pensando sobre aquilo, nós estamos também criando um campo energético ao nosso redor. Estamos emitindo juntos sentimentos, emoções, estamos criando todo um campo vibratório ao nosso redor, não é? Bom, então, a gente também pode pensar, pode refletir a respeito do que? Se nós estamos pensando, né, em violência, em sofrimento, né, coisas que não são legais, não são bons pensamentos, nós estamos criando uma energia ruim dentro de nós e no nosso entorno, ao nosso redor, né? Por exemplo, se a gente está mal-humorado, né? Estamos pensando coisas que deixam a gente no mau humor, sentindo mau humor, a gente está vibrando mau humor, né? Está emitindo mau humor para tudo quanto é lado no nosso entorno, não é verdade? E a gente percebe isso porque também, quando a gente está... Esse é o meu cachorro, o meu pet. Quando a gente está bem e de repente a gente entra em contato com alguém, né? De repente está passando na rua ou entra numa sala ou vai conversar com uma pessoa, né, que está vibrando no sofrimento, né, na dor, e ela está pensando a respeito daquilo, você conversa com ela, ela parece que só fala sobre aquilo, fala de sofrimento. Né, Lick? Fica quietinho aí, bem. Meu cachorro. Então, só de estabelecer um elo com ela, chegar perto dessa pessoa, a gente não sente essa vibração densa, essa vibração pesada, não é? E se nós estamos bem e nós sentimos essa vibração ruim de outra pessoa, o que a gente normalmente sente é assim, repulsa, não é? Fala assim, puxa vida, ai que peso, eu não quero esse peso para mim. Não é isso que a gente sente? E também acontece de que, se nós estamos no mesmo patamar ali vibratório, estamos também passando pela mesma sensação, pelo mesmo sofrimento, ou pela mesma vibração. A gente está falando de vibração de sofrimento, mas podia ser qualquer outra, tá? Na mesma vibração. Isso atrai. Então a gente se sente atraído por aquele que está na mesma vibração, pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, emitindo as mesmas vibrações, a mesma energia, não é? Então, por exemplo, um exemplo disso. Sabe aquela rodinha de fofoca? Né? Fica todo mundo lá falando, fulano, e aí, de repente, se a gente está na mesma vibração, pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito, né? Mas é ali que a gente para e fica, e começa também. Então, eu também, e tal, fulano, né? A mesma coisa acontece, outro exemplo, né? E isso a gente vê também, às vezes acontece conosco, ou a gente vê acontecer com os outros, né? Sabe aquela rodinha de vitimismo, né? Ai, eu sofro tanto. Ai, você não sabe. Ai, acontece comigo. Não sei o que. Parece que a nossa cabeça, a nossa mente gira em torno daquilo. O mesmo tipo de pensamento, não é? Já percebeu que às vezes se a gente estiver no mesmo padrão, a gente parece que gruda ali e fala assim, eu também. Você não sabe o que acontece comigo. Nossa, como eu sofro, não é? Isso não é conosco, a gente consegue perceber com os outros também. O que é isso?
Isso quer dizer assim, quando a gente não está no mesmo padrão e a gente percebe um padrão diferente no outro, isso causa uma repulsa. Eu não quero ficar naquilo que não está condizente comigo. Então a gente se afasta. Mas se a gente estiver mais ou menos parecido, pensando parecido, sentindo parecido, enfim, parece que gruda ali, né? E é verdade, nós sempre estamos rodeados de afins. Mas aí a gente pensa assim, bom, tá, ok, dá para entender isso, né? Estamos rodeados de pessoas, mantemos amizades com aqueles que pensam e sentem praticamente do mesmo jeito, né? Mais ou menos da mesma forma. Atraímos essas pessoas, o nosso círculo de amigos, de pessoas que nós nos damos bem, nos sentimos bem. Mas aqui está falando de espírito. Está falando de espíritos afins. Atos e pensamentos atraem espíritos afins. Então vamos pensar o seguinte, né? Espírito é uma pessoa sem corpo. Nós somos encarnados, somos espíritos com um corpo. Só que com ou sem corpo, a gente continua pensando, a gente continua sentindo, a gente continua vibrando. Não é? Isso significa que nós sim atraímos pessoas com a mesma afinidade, da mesma forma que atraímos espíritos com a mesma afinidade também. Mais fácil ainda, né? Porque já que não tem corpo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou seja, ao nosso redor estamos repletos de espíritos afins. E de que a gente quer, né? Parece que aquela energia que se forma, né? De acordo com os nossos pensamentos, sentimentos, aquilo que a gente vibra, né? E se intensifica quando você junta mais gente, concorda? É a mesma coisa, vamos todo mundo orar para fulano, beltrano, para determinado país em guerra. Não tem essas rodas de oração? Né? Por quê? O que é isso? É junta várias pessoas querendo a mesma coisa, vibrando a mesma coisa e direciona aquilo, tem muito mais poder. Isso significa que se eu estou vibrando num certo sentido, né, outra pessoa se junta a mim vibrando também naquele sentido, mais uma, mais outra, parece que aquilo fica enorme, né? Tem muito mais poder. E o que a gente quer? A gente quer vibrar no sofrimento ou a gente quer vibrar na alegria, no bem-estar? Né? Se a gente parar para pensar, bom, quer dizer que isso influencia a nossa vida? Não, com certeza influencia. Nós influenciamos o outro, assim como o outro nos influencia. Né? E isso também quer dizer que se a gente quer parar de vibrar naquele sentido, de pensar desta forma, tem que começar a fazer a coisa diferente, para que a nossa sintonia ela fique grudada, né? Ela chame aqueles com sintonia boa, porque nós estamos com uma sintonia, com uma vibração melhor e nos sintonizamos com algo melhor também. Então, tem que vir de dentro para fora, né? A gente tem que mudar assim, tá certo? Não ficar reclamando, parece que todo mundo que reclama gruda em mim. Será que não sou eu que estou reclamando demais? Né? É uma coisa para a gente pensar também. Bom, e sendo espíritos, né, nós estamos em contato constantemente com aqueles que nos cercam, como a gente já falou, assim, vibra, né? Que está ao nosso redor ali, a gente atrai conforme a nossa vibração. Mas também com aqueles que estão distantes fisicamente, fisicamente mesmo, né? Mas que sintonizam com as mesmas faixas de pensamento que escolhemos viver. Poxa vida, quer dizer, então não é só um redor, também a gente pode mentalizar uma pessoa, alguém, um espírito, que pode até estar distante, mas se ele está na mesma faixa vibratória, fez aquela ligação, grudou, né? Isso, exatamente. Olha só como isso tem importância. Isso significa o quê também? Se alguma pessoa está longe, sei lá, quilometragem do outro lado do mundo, mas a gente tem uma mesma faixa, uma mesma ligação, ligou, chegou. Não é? Se a gente tem um parente ou alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, desencarnou, né? Quando a gente faz essa ligação, pensou, ligou. Né? Só que de que forma a gente está pensando, de que forma a gente está fazendo essa ligação, de que forma a gente está vibrando para essa pessoa que pode estar longe fisicamente. Né?
não está aqui do ladinho, do seu ladinho, do nosso lado. Ela pode estar longe, mas a gente faz essa ligação da mesma forma. Isso também é uma questão para a gente parar para pensar na responsabilidade que a gente tem com relação a essas coisas, né? Quando a gente faz uma vibração para o outro lado do mundo, para vibrar, porque guerra, enfim, pessoas passando por tal, as nossas vibrações não vão, as nossas preces não vão. Para as pessoas que desencarnaram, então não está aqui grudadinho do nosso, não está do nosso lado, sentado do nosso lado, mas essa vibração também vai, né? Então que nós possamos vibrar não com sofrimento, não com dor. Dor da perda, tudo bem, existe, mas tentar vibrar sempre da melhor forma, pensar nelas da melhor forma. Não é isso que a gente quer, que eles estejam bem? Pois é, então a gente precisa pensar bem. E aí a gente pensa, puxa vida, mas então isso é muito amplo, essa é uma reflexão que atinge muitas coisas, né? Porque são inúmeras as conexões que nós podemos ter, mas são muitas mesmo, né? Inúmeras influências que recebemos e que nós também influenciamos os outros, que caem sobre outros, né? Isso causa impacto na nossa caminhada, como causa impacto na caminhada do outro também, das outras pessoas, né? E aí a gente pensa então, o que ocupa a nossa mente é o que nós encontramos na nossa vida, na vida fora, mas não é? Nós fazemos o nosso entorno vibratório, ou seja, também, né? O céu e o inferno somos nós mesmos, somos nós que carregamos o céu e o inferno dentro de nós. Não é verdade? Se a gente parar para pensar, de repente a gente pode estar numa situação difícil, né? Materialmente difícil, objetivamente difícil, né? Não tá fácil não tem vários momentos na nossa vida que isso acontece, né? As dificuldades, os desafios que a gente precisa passar para aprender, né? Só que no meio disso, como é que nós nos encaixamos? Né? Qual é o nosso papel ativo? Então, se nós mantemos foco no sofrimento, se nós mantemos foco no vitimismo, né? O que a gente está fazendo? A gente está atraindo pelo nosso entorno, pelo nosso sentimento, atraindo espíritos afins. Não só os encarnados, os encarnados principalmente, mais fácil ainda, porque não tem corpo, vem, né? Fácil, bem fácil, através da parede, enfim. Né? E se a gente mudar o foco, mesmo na dificuldade, mudar o foco para a esperança, mudar o foco para a positividade, né? Mudar o foco para olhar para as bênçãos que a gente tem, o que a gente vai estar atraindo para o nosso redor? A mesma coisa, as mesmas vibrações, a mesma energia e com certeza os mesmos espíritos que estão vibrando da mesma forma, não é? Então assim, é copo meio cheio ou copo meio vazio, sabe? E isso também, quando a gente pensa assim, bom, então são inúmeras as conexões, podemos nos conectar com a natureza também. Aliás, devemos, né? Porque a natureza, olhar para o céu, sabe? Eu sentir a chuva, né? Poder sentir as plantas, sentir a natureza ao redor, entrar em conexão e conseguir perceber toda essa vibração ao nosso redor. Isso também é mudar o nosso foco. Se a gente está com uma dificuldade, a gente está com um problema que não sai da nossa mente, fica lá, né? Quando a gente consegue livrar este foco, mudar este foco para algo melhor e realmente conseguir com que essa influência nos altere todo o nível de pensamento, né? Toda essa vibração que nós emitimos, a vida fica muito mais leve. Né? E aí vamos pensar nos nossos pets, nossos queridos, nossos filhinhos do coração. A ligação, olha, nós que temos, né? Nós sabemos o que sabe? Esse amor que nós temos por eles, que eles têm por nós. Essa ligação, ela preenche o nosso coração com mais leveza, com mais alegria. Mas não é verdade? Às vezes a gente chega cansado de casa, do trabalho, um monte de problema, um monte de pepino. Né? Aí vem quem para nos receber? Com toda alegria, com toda leveza, com todo amor, com todo carinho. Né? Isso não é nossa, a gente que tem, a gente sabe, né? Quanto isso ajuda a mudar o foco
desses nossos problemas para algo muito mais leve, para algo muito melhor. E só por isso, né, por muito mais outras coisas, mas só por isso a gente tem que agradecer muito, mas desejar muito, agradecer muito, né? Eles estarem do nosso lado, estarem na nossa vida. E também tem uma outra questão. Se quando o nosso pensamento está ruim, nosso foco não está legal, então a vibração não está boa também, né? Então todo o nosso entorno está pesado, eles que têm essa propriedade de perceber muito mais sutil ainda do que a nossa, você acha que eles não percebem também? Com certeza eles sentem a densidade ao nosso redor, eles sentem a densidade que se cria no ambiente, que nós criamos no ambiente, assim como eles também sentem a leveza do ambiente, a nossa leveza ou o nosso peso. Então, eles também são afetados. Qualquer ser, né? Qualquer ser encarnado ou desencarnado sente. É claro que eles sentem também. Planta sente, né? Percebe, melhor dizendo, percebe, né? Tem a percepção. E eles também sofrem, então, também podem sofrer, também podem sentir essa influência. E também, quando isso acontece, eles tentam nos ajudar, né? Da forma deles, claro. Então, que nós possamos, não só por nós, com certeza é por nós, né? Que ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, né? Não deveríamos gostar. Também por eles, proporcionar o melhor ambiente para eles também. Não só agradecer por eles trazerem essa leveza, esse amor para nós, né? Essa possibilidade de aprender com eles também, e eles aprenderem conosco, não, cada um ajuda o outro, mas também proporcionar o melhor ambiente, o mais leve possível para eles, a melhor vida, não é? Para eles. E proporcionar a eles o melhor de nós. Não só por nós, mas também por eles. Né? Bom, então é isso. E nós vamos então agradecendo imensamente ao nosso Pai pela nossa vida, pelas nossas experiências, agradecendo a cada dia que começa, que se inicia, dando a nós novas oportunidades de crescimento, de reflexão, de mudança do nosso íntimo para melhor. E que a cada manhã que se inicia, nós possamos receber com alegria, com amor, porque isso reflete as novas oportunidades que temos de crescimento. E então, aproveitamos para unirmos os nossos corações ainda mais e vibrarmos intensamente pelo nosso planeta, pela fauna, pela flora, pelos pets que estão na nossa casa junto conosco, por todos aqueles que já fizeram parte da nossa vida e por todos aqueles que farão parte da nossa vida e que ainda virão, que possamos recebê-los com muito amor. Então nós dizemos, Pai, seja feita a tua vontade. Graças a Deus.